O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo Por que fazer um planejamento patrimonial familiar, que já está disponível aqui no canal. Uma das principais razões para as famílias procurarem o planejamento patrimonial é evitar o inventário. Você já enfrentou um processo de inventário? Ou tem algum familiar ou conhecido que já passou por esta situação? Provavelmente sim. Se você passou por isso, ou tem conhecidos que passaram, a constatação é unânime. É um momento doloroso, estressante, recheado de conflitos familiares, que te retira um tempo precioso. Além dessa parte familiar mais emocional, tem toda a burocracia, a demora na resolução e os elevados custos financeiros deste inventário. O inventário é tão traumático que muitas famílias optam por não fazer ou demorar muito para fazer, o que coloca em risco todo o legado deixado pelos antepassados. Não fazer o inventário ou demorar para fazer é a pior alternativa. Nesses cenários, os bens ficam, podemos dizer assim, irregulares, pois o seu proprietário, lá na matrícula do imóvel, faleceu e ninguém está declarado como sendo o novo proprietário. E nem quem vai ser a pessoa que vai gerir esses imóveis durante este período. Sem isso, nada que esteja relacionado ao imóvel poderá ser feito. Não pode vender, não pode alugar, não pode reformar. Vira uma confusão. Por exemplo, é obrigação de quem pagar o IPTU, o seguro? Quem vai manter e conservar os imóveis? Como ficarão essas despesas? Se eu pagar, quem vai me ressarcir? E atenção, para quando existirem os imóveis vazios. De quem é a responsabilidade? Sabe-se que nas cidades grandes, muitas invasões são oportunizadas pelo desleixo de herdeiros em não inventariar os imóveis. Poderia aqui listar inúmeros problemas, mas a circunstância específica que acontece com mais frequência é de aparecer uma proposta de venda tentadora. Um construtor para erguer o prédio, um investidor, aquele vizinho que sempre esteve de olho nesse imóvel, aquele parente rico. Fato é que se o imóvel não estiver regular, isto é, se não tiver o inventário realizado e concluído, esse comprador irá explorar essa família, assim podemos dizer. Ele vai oferecer um valor com deságio, em torno de 20% a menos do que o imóvel realmente poderia ser vendido em condições normais. Perde-se esse dinheiro, sem falar na incidência de impostos, e ainda assim terá que ser feito o inventário, agora às pressas, e arcar com todos os custos elevadíssimos. Realmente, não fazer o inventário não é uma solução para a sua família. A demora para iniciar o inventário também é prejudicial, porque os herdeiros atuais podem falecer. Vamos a um caso bem prático, muito comum. Uma família, quando falece o pai, não faz o inventário. Depois falece a mãe, e os bens ficam para os 3 irmãos. Eles concordam com a divisão dos bens, mas não iniciam o inventário porque eles não têm dinheiro para pagar os impostos e ninguém quer pegar para si a incomodação de ir atrás da burocracia. Com o passar do tempo, um desses irmãos falece, deixa uma companheira e 2 filhos casados. Passa mais um tempo, o outro irmão falece, deixa a esposa, 3 filhos, 2 casados, um solteiro. A partilha dos bens dessa família, que antes era amigável entre os 3 irmãos, torna-se litigiosa, porque agora o poder de decisão está fragmentado entre até 13 pessoas, de parentescos diversos, como tio, sobrinho, cunhados, netos e os cônjuges dos netos.
Já não existe mais aquela harmonia da unidade familiar entre os 3 irmãos. Normalmente, nesses casos, o inventário vai para a via judicial, a ser resolvida de maneira litigiosa, o que é ainda mais custoso e demorado. Então, demorar para fazer o inventário também não é uma solução. Também não é uma solução interessante fazer testamento e nem doação em vida, mas isso é um tema para outro vídeo aqui no canal. A solução mais adequada para a sua família é institucionalizar o patrimônio. Mas o que é isso? É migrar o patrimônio da família para uma pessoa que nunca morre. Mas quem nunca morre? Uma pessoa jurídica, um CNPJ. Sempre que uma pessoa falecer e tiver bens em seu nome, o inventário é inevitável. Sendo assim, para evitar o inventário, temos que retirar dessa equação o fator morte. A pessoa jurídica se perpetua no tempo e os bens são conservados e mantidos dentro dela, sem a necessidade de passar por este horror que é o inventário. Todas as suas futuras gerações irão agradecer a atitude que você teve agora.